Continuando as normas de eficácia limitada. Não acabou não. Nossa, professor, não aguento mais essa matéria. Ela é uma matéria teórica, né? Realmente ela é muito teórica, mas quando você pega o fio da meada, você vai ver que é muito tranquilo. As normas de eficácia limitada, elas se dividem em normas programáticas e normas o quê? Institutivas ou de caráter organizativo. Quais são as normas, como são as normas de eficácia limitada de princípio programático? Gente, quando eu falo para você, meu aluno, tá? Princípio programático, você só tem que lembrar de programas sociais. Tá? Lembra principalmente disso. Não é só isso não, mas lembra disso. Porque se você pensa assim, norma de eficácia limitada de princípio programático, tá programando o quê? Tá programando a implementação o quê? Dos serviços sociais, que estão o quê? Lá na nossa Constituição. Na Constituição temos, tá? Nossa Constituição tem um rol imenso de direitos o quê? Fundamentais, tá? E entre eles são o quê? Os direitos sociais. Então eu tenho saúde, educação, transporte, lazer, lazer também é direito social, tá? Direito à amamentação, previdência, proteção da criança, né, do idoso e por aí vai. Então olha aqui, para realizar esses fins sociais, para realizar esses direitos sociais, que são direitos fundamentais, é necessário, obviamente, tá, ser realizado o quê? Programas sociais, porque, com todo respeito, não é você, não sou eu que vamos construir hospital, né, para atender o quê? A finalidade de saúde pública. Não somos nós que vamos construir escolas para atender a finalidade de quê? Educação pública, tá? E assim sucessivamente. Então, presta atenção. Essas normas, tá, limitadas de princípio programático trazem programas a serem implementados pelo Estado com o objetivo de realizar o quê? Os fins sociais. Olha que artigo 211 da nossa Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Essa norma constitucional, ela é uma norma de eficácia o quê? Limitada, tá? Programática. Sistema de ensino é o quê? É um fim social, tá? Educação, ensino é direito que social. Então, obviamente a Constituição tem que trazer o quê? Programas a serem implementados pelo Estado para se efetivar, para se concretizar esse direito que fundamental, especificamente aqui os fins sociais, ok? Continuando, as normas de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Essa daqui tem a ver justamente com a estruturação, a organização do Estado. Olha aqui. Responsáveis pela estruturação de instituições, órgãos e entidades do Estado. Artigo 18, parágrafo 2º da nossa Constituição é o exemplo mais claro. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulamentadas por lei o quê? Complementar. Gente, já vou avisando, tá? Não existem mais territórios federais no Brasil, tá? Não existem mais territórios federais no Brasil. Acre já foi um território federal, Fernando de Noronha já foi um território que federal. Hoje não se existe mais. Agora, a Constituição ela fala o seguinte, pode ser criado territórios federais? Pode. Pode sim, mediante uma lei o quê? Complementar. Mediante uma lei complementar. Obrigatoriamente para se constituir, né? Um território federal deve ser por meio de uma lei o quê? Complementar. E eu olho para essa norma constitucional, eu vejo que é nitidamente claro uma norma de estruturação, de organização do quê? Do Estado brasileiro.
ok? Então, vamos aqui. Norma de eficácia limitada. Ela é indireta, ela é imediata e ela é o quê? Reduzida. Olha a dica, gente, eu coloquei aqui para vocês. Lei, tem que ter uma lei, tá? Tem que falar a palavra lei. E, geralmente, 98% dos casos, o verbo vai estar sempre o quê? No futuro. Então, eu tenho assim, a lei disporá, a lei poderá, ok? E aí você já saca. Essa norma é o quê? De eficácia limitada. Vimos que a norma de eficácia limitada subdivide-se em princípio institutivo e princípio o quê? Programático. Vamos na princípio programático, nós estudamos ela primeiro, né? O que ela vai fazer? Veicular programas a serem implementados o quê? Pelos órgãos dos estados, ok? Pelos órgãos públicos, né? Pela administração pública. Princípio institutivo, esquemas gerais de estruturação e atribuições de quê? Órgãos, entidades ou institutos. O princípio institutivo, ele está diretamente ligado, tá? A maneira como o Estado, ele se organiza, a maneira como os órgãos públicos se organizam, se estrutura, ok? Então, tem mais a ver com a organização o quê? Do Estado, dos órgãos públicos, tá? Administração direta, administração indireta. Continuando. Olha aqui os exemplos de lei de eficácia, de normas constitucionais de eficácia limitada. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Tá falando que é a lei que vai organizar o que? A administração, a organização administrativa e judiciária dos territórios. Lembrando novamente, não existe atualmente territórios no Brasil, tá? Artigo 154. A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Esse aqui tem a ver com a ordem tributária, nós não vamos estudar a ordem tributária, né? Direito tributário é uma outra matéria, nós não vamos adentrá-la, mas é óbvio que a Constituição estabelece para nós, tá? Quais são os impostos que já existem e também diz que o legislador pode criar novos o quê? Impostos, tá? Agora, eles não podem ser cumulativos, eles também não podem ter a base de cálculo nem o fato gerador próprios dos impostos que já foram discriminados na nossa Constituição, ok? Então, ótimo. Olha esse esqueminha que eu fiz aqui, que eu acho ele excelente. Professora, eu estou olhando para a norma constitucional, eu não estou conseguindo saber se ela é auto-aplicável ou não auto-aplicável. Eu não sei se ela vai ser de eficácia plena, contida ou limitada, está tudo bagunçado na minha cabeça. Então, nós vamos fazer a primeira pergunta. Essa norma constitucional, ela se aplica sozinha? Como assim, professora, se aplica sozinha? Ela tem que ter obrigatoriamente uma lei infraconstitucional para que eu possa aplicar essa norma? Começa aí a pergunta. Aí você fala assim pra mim, não, ela não precisa, tá, obrigatoriamente de uma lei para que ela possa ser o quê? Aplicada sozinha. Então, olha aqui. Se ela se aplica sozinha, então você vai dar um ok. Sim, ela se aplica sozinha. Agora, você vai fazer a segunda pergunta se a sua resposta for sim. Essa norma, ela pode, olha o pode, tá? Pode, é facultativa. Ela pode ser suscetível de restrição, ou seja, ela pode sofrer restrição. Se você fala que essa norma não pode sofrer restrição, eu estou falando restrição, tá? Estou falando regulamentação não, estou falando restrição. Se ela não pode sofrer restrição, então ela é uma norma de aplicabilidade o quê? Plena. Agora, se você fala para mim que essa norma pode sim sofrer restrições,
Ela é uma norma constitucional de eficácia o quê? Contida, tá? Uma norma constitucional de eficácia contida. Agora, você olha e fala, essa norma constitucional se aplica sozinha? Professora, essa norma constitucional não se aplica sozinha. O texto constitucional está falando assim, que a lei deverá regulamentar, a lei deverá mostrar como esse direito será aplicado, então, ela é o quê? Limitada, tá? Obrigatoriamente, ela vai necessitar de uma lei infraconstitucional para que essa norma constitucional possa ser o quê? Aplicada nas vias de fato, porque ela pode ser aplicada o quê? Diretamente, tá? Dúvidas? Tranquilo? Então, para saber se tem dúvida ou não, o que a gente faz? Exercício, mas calma que é daqui a pouco, tá? Olha a perguntinha que eu coloco aqui para vocês. Então, olha aqui. Uma norma de eficácia plena. Olha a pergunta, presta muita atenção. Eu vou te pedir, assim, 20 segundinhos para você pensar, ó. Uma norma de eficácia plena está impedida de sofrer qualquer regulamentação legal? Uma norma de eficácia plena está impedida de sofrer qualquer regulamentação legal? O que vocês acham? Eu estou falando de regulamentação. Regulamentação é totalmente diferente de restrição. E aí? O que você acha, Malu? Depois de todo esse panorama geral que nós vimos, né, sobre a eficácia, sobre a aplicabilidade, tá, das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada, eu te pergunto. Uma norma de eficácia plena, o que é uma norma de eficácia plena? Você vai lembrar, é aquela que ela é aplicada o quê? Imediatamente, diretamente e integralmente. Ela não necessita de uma lei infraconstitucional para que ela possa ser o quê? Imediatamente aplicada no mundo jurídico, para que ela tenha uma eficácia imediata. Então, vou retornar aqui. Será que essa norma de eficácia plena, que não precisa, tá, de uma lei infraconstitucional para regulamentar a sua aplicação, ela pode sofrer regulamentação? Pode. Pode, totalmente. Eu já te dei essa dica lá no começo da aula, tá? Presta atenção. Regulamentar uma lei, ou melhor, né? Regulamentar uma norma infraconstitucional é totalmente diferente de restringir. Quer ver um exemplo? Artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Tá? Vedado qualquer tipo de distinção, seja de cor, seja de credo, seja de etnia, ok? Seja de opção sexual, tá? Então, pensa aqui comigo. Todos são iguais perante a lei, ok? Isonomia, igualdade, né? Princípio da isonomia, princípio da igualdade. Agora eu pergunto para você. No Brasil, tem sistema de cotas? Tem. Tem sistema de cotas para, vamos colocar aqui no nosso concurso público, né? No concurso público tem cota? Tem. Tem cota para negro, para pardo e cota para quê? Portador de necessidade especial. Porque eu tenho que privilegiar a igualdade o quê? Material, a igualdade real. Não é? Essa igualdade, todos são iguais perante a lei? Não. Tem pessoas que, se ela não tiver, né, uma igualdade efetivamente voltada para a sua situação, ela não vai conseguir nunca exercer esse negócio de igualdade, gente. Isso vai ser o quê?
Mito constitucional. Então, vamos colocar aqui cotas. Essa norma constitucional, todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça. Eu nem gosto de falar essa palavra raça, essa palavra horrorosa, né? Só existe uma raça humana, tá? Então, olha aqui. Todos são iguais perante a lei. Ela é de aplicabilidade o quê? Plena. Ela é de aplicabilidade plena. Não precisa de uma lei para restringir esse direito. Não precisa de uma lei para regulamentar esse direito. Agora, privilegiando o princípio da igualdade, criou-se o quê? O sistema de cotas, tá? Agora, o sistema de cotas, ele foi criado o quê? Por uma lei. E essa lei vai efetivamente fazer o quê? Regulamentar, todos são iguais perante a lei. Vamos regulamentar o quê no sistema de cotas? Olha aqui. Eu preciso de saber quem é portador de necessidade o quê? Especial. Eu preciso de saber quem é negro. Quem é pardo. Então, eu tenho uma lei que vai regulamentar o quê? Uma norma de eficácia plena. Lógico, uma norma de eficácia plena, né? Vai me falar quem é o portador de necessidade especial, quem é o destinatário da cota para negro, para pardo, tá? Vai regulamentar a aplicação o quê? Dessa norma constitucional. Agora, toma cuidado. Regulamentar é uma coisa, restringir é outra. Pode vir uma lei infraconstitucional e restringir norma de eficácia plena? Impossível. Isso não existe. Pode vir, tá? Uma norma o quê? Uma lei infraconstitucional, tá? Uma norma infraconstitucional e falar o seguinte: olha, a partir de agora, tá? Homem tem mais vantagens que mulher perante a lei. Pode isso? Pode nunca, tá? De maneira alguma. Porque eu estou restringindo uma norma constitucional de aplicabilidade o quê? Plena, de eficácia plena, de aplicabilidade imediata, direta e integral, tá? Isso pode acontecer? Não, isso não pode. Então, presta atenção. Regulamentar uma norma de eficácia plena é possível? Totalmente possível. Lembra lá do direito da personalidade que eu falei para vocês? Quando eu já dei a dica dessa pergunta aqui, já falei até a resposta, né? A professora que adianta a resposta 3 blocos antes. Então, presta atenção. Direito da personalidade. Todo mundo tem direito o quê? A personalidade, todo mundo tem direito a um nome, todo mundo tem direito a um registro civil. Agora, presta atenção. Você vai registrar seu filho em qualquer cartório? Lógico que não. Tem uma lei, tá? A lei de registros públicos, que vai o quê? Te falar onde você pode o quê? Registrar o seu filho, tá? Então, não vai ser num cartório de pessoa jurídica. Isso é fato, né? Cartório de pessoas o quê? Naturais, ok? Tá regulamentando o quê? Uma norma de eficácia plena, tá? Tá regulamentando uma norma de eficácia plena, mas não tá restringindo ela não, ok? Agora sim. Agora nós vamos fixar esse conteúdo, tá? Exercício de fixação. Olha aqui, questão número 1, banca CESP, tá? Banca CESP, então vamos aqui, ó. Considerando a hermenêutica constitucional, assinale a opção correta com base na doutrina de referência. Norma constitucional de eficácia contida incide direta e imediatamente sobre a matéria o quê? Respectiva. Norma constitucional de eficácia contida incide direta e imediatamente sobre a matéria o quê? Respectiva. Tá bonito, né? Mas vamos continuar. Norma constitucional de eficácia limitada ou reduzida
somente produz efeitos mediante intervenção do Poder Judiciário? Gente, hora nenhuma eu falei disso, não. Ela só vai produzir efeitos mediante o quê? Uma lei infraconstitucional regulamentando o quê? A aplicabilidade dessa norma constitucional. Então, isso aqui está totalmente errado. Norma constitucional de eficácia plena tem aplicação direta e imediata, mas não integral? Totalmente errado, tá? Ela tem aplicabilidade o quê? Integral. A aplicação de norma constitucional de eficácia reduzida prescinde de lei em sentido que material. Dois pegas na questão. Eficácia reduzida é a mesma coisa que limitada. Prescindir, toma muito cuidado, tá? É não precisar. Deixa eu colocar aqui, caneta de outra cor. Significa não precisar. Então, vamos ler de novo. A aplicação de norma constitucional de eficácia limitada não precisa de lei em sentido material? Totalmente falsa. É justamente essa que precisa de lei, né? Norma constitucional de eficácia plena, existe lei regulamentadora ou integradora para produzir efeitos jurídicos? Não. Essa é a norma constitucional de eficácia o quê? Limitada. Então, a alternativa correta é a letra A. Vocês viram comigo que a norma de eficácia contida, ela incide direta e imediatamente sobre a matéria o que respectiva. Agora, vai ser integral se não tiver uma lei o que regulamentando. Agora, se tiver uma lei regulamentando essa norma de eficácia contida, ela será o que? Não integral, tá? Ou seja, ela sempre, preste atenção, a norma de eficácia contida, ela sempre vai ser direta e imediata. A incidência dela será sempre direta e imediata. O que muda é saber se vai ser integral ou não integral. Vai ser integral se não tiver aquela lei regulamentadora, porque aqui nós aprendemos que na norma de eficácia constitucional contida, a lei regulamentadora é opcional, tá? Agora, se não tiver essa norma regulamentadora, ela é o quê? De eficácia, de aplicabilidade, o quê? Integral. Agora, se tiver a lei regulamentadora, ela é de eficácia o quê? Não integral. Ok? Não integral. Continuando. As normas constitucionais. As normas constitucionais de aplicabilidade imediata e de eficácia plena excluem qualquer espécie de regulamentação legal? Falso. Nós acabamos de falar que pode sim ser regulamentada uma norma de eficácia o quê? Plena. Aplicabilidade imediata. As normas de aplicabilidade imediata e de eficácia contida são plenamente eficazes até a superveniência de lei regulamentar. Tá bonito, né? Para mim, ele está falando de norma de eficácia o quê? Contida. Mas a gente tem que analisar as outras questões, tá? Nada tirando a prova de concurso, achar que uma tá certa, correr, marcar ela e esquecer as outras. Eficácia limitada não impede, tá? As normas de eficácia limitada não impedem a recepção da legislação infraconstitucional anterior com elas incompatíveis. Nada a ver, tá? Nada a ver. As normas de eficácia limitada não impedem a recepção da legislação infraconstitucional anterior com elas incompatível? Se uma norma constitucional anterior é incompatível com uma norma de eficácia limitada, eu tenho o fenômeno da não o quê? Recepção, tá? Fenômeno da não recepção. Eficácia limitada não ensejam o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou impetração de mandado de injunção? Toma cuidado. Se não, aqui, Vocês viram comigo que a norma de eficácia limitada, ela obrigatoriamente precisa de uma lei infraconstitucional para que esse direito, para que essa norma constitucional realmente venha o quê? A ter efetividade no mundo jurídico. A ter efetividade, não. A ter eficácia no mundo jurídico. Agora,
O legislador não faz a lei. Não tem como exercer essa norma constitucional. Sabe o que nós fazemos? Vamos pedir socorro ao Poder Judiciário, tá? E aí nós vamos pedir socorro ao Poder Judiciário por meio de duas ações, tá? Pode ser uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a famosa DO, ou ainda pode ser o quê? Uma impetração de mandado de injunção. Nós não vamos estudar aqui ação, com controle de constitucionalidade, tá? Mas quando nós formos estudar, tá, os remédios constitucionais, nós vamos ver sim o mandado de injunção, tá? E qual a diferença dele para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas já fique sabendo, são as duas maneiras, tá, que eu tenho de tentar fazer com que o legislador elabore uma lei infraconstitucional para me falar como eu vou aplicar uma norma constitucional de eficácia o quê? Limitada. Aplicabilidade imediata e de eficácia plena, aplicabilidade imediata e de eficácia plena não podem ser condicionadas por outras normas constitucionais? Pode. Tranquilamente, tá? Olha aqui, as normas constitucionais de aplicabilidade imediata e de eficácia plena, elas podem ser condicionadas por outras normas o quê? Constitucionais. Então, esse que é o probleminha. Alternativa correta, letra B. Continuando. A norma constitucional de eficácia plena tem aplicação direta e imediata, mas não o quê? Integral. A norma de eficácia plena tem aplicação direta, imediata e integral. Então, ela está o quê? Errada, falsa essa questão. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou podem produzir todos os efeitos essenciais relativos aos interesses, comportamentos e situações que o legislador constitucional, direta e normativamente, quis regulamentar? Sim, correto. A norma de eficácia plena, ela é o quê? Imediata, ok? Então, verdadeiríssimo, a questão está correta. Continuando. 5. Polícia Civil. Banca CESP. Consideram-se autoexecutáveis as disposições constitucionais bastantes em si, completas e suficientemente precisas na sua hipótese de incidência e na sua disposição. Aquelas que ministram os meios pelos quais se possa exercer ou proteger o direito que confere, ou cumprir o dever e desempenhar o encargo que elas impõem. Turma, totalmente correta. Essas são as normas de eficácia o quê? Plena, tá? Correta a nossa questão, correto. Verdadeiro, ok? Continuando. Segundo o eminente constitucionalista José Afonso da Silva, falei para vocês que essa classificação aqui das normas constitucionais, ela é com base em quem? Professor José Afonso da Silva, tá? O constitucionalista. As normas constitucionais podem ser divididas quanto à eficácia em plenas, contidas e limitadas. Essa classificação é utilizada reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal na análise da compatibilidade de normas com a Constituição Federal. Nesse contexto, o artigo 8º, inciso 4º da Constituição, vai falar o seguinte: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Poderá ser classificada como? Como que essa norma vai ser classificada? Preste atenção. De eficácia contida, pois a norma infraconstitucional poderá reduzir a abrangência. Tem algum momento aqui do artigo 8º, inciso 4º, que fala que a lei poderá
ou melhor, né, que esse dispositivo deverá ser regulamentado por lei, deverá ser regulamentado por lei? Não tem nenhum momento aqui. Nenhum momento, tá? Então, voltando. De eficácia contida, pois a sua aplicabilidade depende da verificação de pressupostos fáticos previstos em outra norma da Constituição Federal? Nossa, eu não sei nem, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. De eficácia limitada, pois restringe a atuação do legislador e da autonomia privada coletiva, impedindo que se disponha em desacordo com a norma? De eficácia limitada, pois restringe a atuação do legislador e da autonomia privada coletiva? Não. A norma de eficácia limitada, ela só vai restringir um direito depois que for o quê? Elaborada uma lei infraconstitucional para regulamentar o quê? A aplicabilidade dessa norma de eficácia limitada, tá? Então, não tem nada a ver a questão. De eficácia limitada, pois cria vantagens jurídicas, seja para conferir direito, seja para impor obrigações, ainda que dependam de regulamentação posterior? Não. Se depender de regulamentação posterior, realmente é uma norma de eficácia limitada. Mas aqui eu não estou falando de norma de eficácia limitada. Volta aqui, vamos ler aqui de novo para vocês verem. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista o quê? Em lei. Gente, esse dispositivo constitucional, essa norma constitucional, ela está justamente me explicando como que a Assembleia Geral vai fazer o quê? Fixar a contribuição o quê? Da categoria profissional. E vai falar que essa contribuição da categoria profissional vai ser descontada como? Em folha de pagamento. Simples, claro, tá? Sem nenhuma o quê? Dificuldade. Não está em momento algum falando que vai depender de lei para isso ser realizado. Não tem momento nenhum falando que a lei poderá regulamentar esse dispositivo. Então, quando eu olho para ele, é norma de eficácia o quê? Plena, tá? É norma de eficácia plena. Olha aqui. De eficácia plena e aplicabilidade o quê? Imediata. Questão 7. A alternativa correta, que inclui norma constitucional de eficácia contida. Vamos lá. Qual que é a alternativa que vai falar de norma constitucional de eficácia contida? A lei disporá sobre criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração que? Pública. A lei disporá. Vai precisar de lei para isso aqui ser efetivado. Então, é limitada. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho. Gente, isso aqui é eficácia plena. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nossa, tá tão bonito, né? Eficácia contida, né? Ou seja, essa norma constitucional pode ser regulamentada por meio de uma lei? Pode, né? Não igual aqui, que só a lei que pode dispor sobre criação e gestão dos ministérios. Continuando, agora a gente vai ver qual que tá certa. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. A lei disciplinará. Só a lei pode disciplinar esse assunto. Precisa obrigatoriamente de uma lei falando sobre esse assunto. Então, é de eficácia o quê? Limitada. Continuando. Proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei inserida no capítulo dos direitos o quê?
sociais. A questão número 7, essa letra E também não é, porque nós estamos falando de uma norma de eficácia o quê? Limitada. Tá? Só me sobra a alternativa C. Questão 8. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que apresentam aplicação indireta, imediata e reduzida, porque somente incidem totalmente sobre os interesses após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva aplicabilidade. Eficácia contida não. Eficácia o quê? Limitada. Trocar os conceitos. Então ela está o quê? Errada. Questão 9. As normas constitucionais por meio das quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades e institutos para que o legislador ordinário os estruture em definitivo mediante lei, são aquelas normas de eficácia o quê? Eu já sei que é a norma de eficácia limitada, porque é mediante lei. E a norma de eficácia limitada, ela vai dividir-se em princípios programáticos e princípios o quê? Institutivos, certo? Tá, programáticos tem a ver com o quê? Os programas sociais de implementação de quê? Das finalidades destinadas lá, das finalidades que foram estabelecidas pela nossa Constituição para os direitos o quê? Sociais. Agora, de princípio institutivo é aquela que vai o quê? Falar sobre a organização, a estruturação dos órgãos, das entidades, tá? Dos institutos da administração pública. Então, eu tenho uma norma de eficácia limitada, de princípio que institutivo. Limitada quanto aos princípios o que? Institutivos. Continuando. Ótimo. O livre exercício de qualquer trabalho, o direito de greve no serviço público. Olha aqui, gente. Não, vou ler de novo. O livre exercício de qualquer trabalho, o direito de greve no serviço público e a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos no processo são, respectivamente, normas constitucionais de eficácia o quê? Livre exercício de qualquer trabalho é contida. Artigo 5º, inciso 13. Nós já estudamos isso. Contida. Tá. O direito de greve no serviço público, ela é o quê? Limitada, vai precisar de lei. E a inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito é plena. Contida, limitada e plena. Contida, limitada e plena. D de dado, ok? Então, encerramos aqui as nossas normas constitucionais, tá? A aplicabilidade das nossas normas constitucionais e vamos finalmente adentrar, tá? A nossa Constituição de 1988, ok? Então ficamos por aqui. No próximo bloco nós iremos estudar a Constituição de 1988, começando uma nova etapa, tá? Da nossa matéria, ok? Ficamos então aqui, até o próximo bloco. Tchau, tchau!